Vamos sim, vamos sim. Prazer, valeu pelo convite. Curti bastante a ideia de participar e falar de filosofia, sobretudo em tempos de pandemia, né? Tanta informação, tantas coisas acontecendo e é bom ter um tipo de pensamento que dá uma filtrada e ensina um pouco de olhar para o eu, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Ricardo. É um motivo de muita felicidade aí. Tô falando em meu nome, né? Claro, mas também em nome da Igreja Batista Central do Duque de Caxias, né? Obrigado aí pela sua disponibilidade, tá aí colaborando aí com esse projeto aqui de conversar sobre os mais diversos temas, né? Para quem não sabe, a nossa live é semanal, toda semana a gente traz um tema aí relevante aí para o nosso entendimento, né? É, E hoje a gente vai conversar sobre estoicismo. Por que a gente escolheu esse? Falei? Sempre acontece? Tá 1 a 1. Vamos ver quem derruba mais. E hoje a gente vai conversar sobre estoicismo, né? Para quem não conhece o estoicismo, é um assunto bastante relevante. Por que ele é bastante relevante? O Ricardo vai explicar o que, que é, a sua origem, vai explicar a forma de pensar, mas a gente tem citações, inclusive, sobre o estoicismo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Né? Em Atos 17, vou mostrar aqui para vocês, versículo 17 e 18, diz assim, ó, e sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Então a gente vê que tem inclusive citações aí dos filósofos epicureus e estoicos na Bíblia, né? Eu achei interessante trazer aí uma pessoa que eu sei que saca muito de estoicismo para estar elucidando aí quem for o estoicismo, o que eles pensam, e essa é a ideia do nosso bate-papo. Ricardo Tomé é o nome dele, né? Ele é formado aí em geografia na UERJ. Exato. É... Você se considera estoico, Ricardo? Influenciado fortemente pelo estoicismo. Vamos botar assim. Tá certo. Então, eu sei que ele está sempre trazendo postagens sobre estoicismo, sempre lendo sobre os estoicos e tudo mais, literatura estoica. Então, ele é uma pessoa super aí, gabaritada para estar falando sobre esse assunto. Né? Então, vamos começar aí falando aí, explicando aí. Eu sempre começo com essa pergunta, né? O que é estoicismo? Para introduzir a galera. Então, você Bom, pode aí falar. além de uma filosofia, o estoicismo ele é tido mais ou menos como um tipo de medicina da alma, mais do que uma moral. Que geralmente, quando as pessoas pensam em filosofia, pensam em um dogma paralelo a ser seguido, como ideia de vida, mas o estoicismo ele age como uma medicina da alma. E você vai ver mais na frente, quando eu comentar mais sobre os objetivos dele, que ele se propõe a ser essa cura para as angústias, né, da alma, na verdade. E é um método de transformação, de elevação do homem, na verdade. Né? Esse é um intento do estoicismo. Né? E tem o objetivo de tornar, no caso a nós, seres humanos, inabaláveis diante do que se entende como mazelas da vida, ou inabaláveis diante da dor. Né? Nos ensinando a impenetrabilidade, né? Ou seja, nos tornarmos impenetráveis quanto às questões externas que afligem o homem, né? E tentando separar o que é interno do que é externo. E aí, basicamente, começa por aí o que seria o estoicismo, né? Você podia falar o porquê desse nome? Por que o nome estoicismo? Bom, o estoicismo ele vem da Grécia, né, e subsequentemente de Roma, e ele tem esse nome por conta de uma espécie de lugar naquela época chamada de Estoa, que era um tipo de ágora grega, né? Eram os espaços onde os filósofos conversavam entre si e dialogavam sobre diversos assuntos. Então, a estoa ela é uma espécie de é, as laterais dos templos antigos, com pilastras e largos corredores. E é nesse lugar onde as pessoas conversavam sobre diversos assuntos, né? São chamados, hoje em dia, chama-se de pórticos, que são os espaços amplos, né? Os portais amplos que dão acesso a corredores, edifícios e templos, né? E naquela época, né, era muito comum as conversas serem públicas, né? E o estoicismo ele não era exceção, né? Porque nascendo derivado das ideias platônicas e tudo mais, ele também tem essa filosofia como uma ideia pública, uma ideia ligada ao todo, né? Não ao âmbito privado.
Muito bom. Quem foi o fundador do estoicismo? Ou o sistematizador da ideia, sei lá. Bem, é difícil sempre rastrear, né? Quem é que começou essas filosofias tão antigas, né? Quem foi o primeiro, ou se eram pseudônimos que usavam, como o caso de Sócrates, né? Tanto debate sobre quem era, se existiu mesmo e tudo mais, mas no caso do estoicismo, o primeiro idealizador da ideia e que foi um grande influente foi o Zenon, né? Que abrasileirando fica Zenão, que foi lá para o século IV antes de Cristo, mais ou menos, foi quando ele começou a difundir na Grécia e na Roma. E o estoicismo, para ter uma escala de tempo mais ou menos, ele começou no século IV antes de Cristo, e aí ele se seguiu até mais ou menos o século III depois de Cristo, né? 300 anos após, né, o nascimento de Cristo. E aí ele se deu aí nesse período de Roma, né? Tão caro aos cristãos na época, né, e tudo mais. Inclusive Marco Aurélio tem uma relação com os cristãos de sua época também, e tudo mais. Então é bem interessante. Ele começou por aí, fundado por Zenão, e daí então chamado da antiga Estoa, né? Que o estoicismo ele é dividido em partes, né? E o fundador da antiga Estoa seria Zenão, na Grécia. Muito bom. Você pode falar aí sobre os principais nomes do estoicismo? Então, né? Como eu havia comentado já na pergunta anterior, no final dela, o estoicismo ele se divide em estoas, que seriam justamente essa referência ao estoico, ao nome, né, estoicismo, que é esses lugares abertos de discussão pública, né, sobre os debates filosóficos. E a estoa antiga, os primeiros nomes, né, além de Zenão, que foi o fundador no caso, teve também o Cleontes, né, que a portuguesando fica Cleontes, e Crícipo, que foi justamente um dos discípulos de Zenão. Então, tem esses nomes, esses três nomes que seria já helenístico, um período da Roma romano-helenístico, que seria como eu posso dizer, um estoicismo mais eclético. Por quê? Porque na antiga Estoa era muito focado a ideia de um estoicismo mais voltado para a ética. Então, os pensadores históricos da antiga Estoa eram muito éticos, voltados para esses debates éticos sobre a filosofia, né? Ético, né? A ideia o pensamento do como lidar do privado para o público, né? A ética no caso, visando o todo, né? As relações entre as pessoas, né? E aí veio a média Estoa, né, que aí vieram uns pensamentos mais ecléticos, não só falando de ética, mas inserindo elementos mais transcendentes, mais voltados para um debate de fato filosófico, né? E aí veio, nessa época, Cícero, que é o mais conhecido estoico dessa média Estoa aí, né? E o terceiro ponto, né, que aí acho que é o mais popular, né, que hoje em dia, né, dos estoicos, da era estoica, que é a nova Estoa, né? São os novos estoicos, entendidos como novos estoicos, que vieram já no auge do Império Romano ali, né? Que são os estoicos que inseriram uma ideia mais teológica do estoicismo, começou a inserir elementos teológicos no estoicismo. E aí os principais, né, expoentes dessa época eram Sêneca, um grande autor estoico já conhecido até hoje, Epíteto, também muito popular, e Marco Aurélio. É interessante dizer que esses três indivíduos, né, eram indivíduos de camadas sociais diferentes, porque Marco Aurélio era conhecido como ele era um imperador romano na época e era conhecido como um dos 5 grandes imperadores de Roma, um dos 5 bons imperadores, né? E junto dele tem Adriano, entre outros, né? Mas o Marco Aurélio foi um que se destacou não só por ser um bom imperador, mas também por ser um imperador que deixou um legado filosófico para trás. E já o Sêneca, ele não era um imperador, mas ele era dono de terra, era uma espécie de aristocrata da época, né? E tem Epíteto, que era um escravo. Então, quer dizer, tem 3 níveis aí de pessoas que se envolveram com a mesma filosofia: o imperador, um aristocrata e um escravo. Então, que tipo de filosofia é essa que consegue abarcar, né? Diversos indivíduos numa mesma ideia de perspectiva de mundo, né? Então tá aí o estoicismo, né? Que seriam que conseguiu juntar essa galera para um mesmo segmento filosófico
já nessa nova estoa, né, que seria a última fase do estoicismo que a gente conhece. Muito bom. Não sei se para você aí travou alguma coisa, foi direto, porque aqui deu uma Não, travada. aqui foi Foi direto, aí foi tranquilo. direto. Foi Ah, beleza, tranquilo. então beleza. Então deve, se o pessoal aí que está assistindo a live aí, se deu para, se travou, não sei para vocês aí, dar um feedback para a gente aí, seria bom. Porque o meu aqui parou, para mim tinha parado, parou a live. Só que quando voltou, você estava falando e eu acho que foi um problema aqui Ah, na minha casa. sim. Então acho que para a live continuou, Ah, eu beleza, acho. então. Se tiver travado uma parte que não deu para pegar por causa da internet, fala aí que a gente retoma essa parte. Vamos para a nossa terceira questão, que é o Vamos seguinte: lá. queria que você falasse um pouco sobre as características do estoicismo e seus princípios básicos, né? Então, você poderia explicar o que o estoicismo ensina? Olha, se eu pudesse resumir o que o estoicismo busca, né, como característica primeiro, né, antes de tudo, seria a virtude como uma espécie de caminho. E aí depois eu vou comentar o que é virtude para o estoico e tudo mais, né? Outra característica do estoicismo é a indiferença ao prazer. É bom, mas como assim, Ricardo? Indiferença ao prazer, né? O que é indiferente ao prazer? Porque assim como o epicurismo, o estoicismo ele busca, de certa forma, evitar a angústia e a dor. Então, para o estoicismo é muito mais objetivo evitar a dor do que buscar o prazer. Porque quando você busca o prazer, ele, digamos assim, a frustração é controlável. Mas agora, quando você tenta evitar a dor é de fato algo que você não quer se deparar. Então é muito mais fácil você evitar a dor do que buscar o prazer como objetivo. E o estoicismo ele tem essa ideia, né, da indiferença ao prazer. O prazer ele é uma consequência de uma vida virtuosa, vamos colocar assim. Não é um que se busca, é a consequência de, né? E no caso, além disso, tem outra característica que seria a negação dos sentimentos externos. E aí eu vou comentar isso logo mais nas demais questões e tudo mais, né? E uma outra última característica aí também importante, inclusive para a sala de debate de hoje aqui, de conversa, né, é que é, a ideia de que a razão universal natural governa o cosmo, o todo. E aí tem essa visão dessa racionalização da natureza. A natureza é um ente racional, né? E aí tem todas essas características, né? E aí, no caso dos princípios estoicos, né, que seria consequente às características, eu não vou me estender tanto neles, porque eu selecionei praticamente 8. Eu vou passar por eles assim, e depois a gente pode entrar no assunto caso queira depois se ficou muito vago e tudo mais, né? Que o primeiro deles, e aí começa a vir os termos mais usados pelos estoicos, né? O primeiro é a busca pela eudaimonia. O que é eudaimonia, né? Esse termo grego, que é uma ideia de vida boa, é a busca pela vida boa e elevada e próspera. Né? Então, um dos primeiros princípios do estoicismo é a busca pela eudaimonia, que é a vida boa e próspera. Né? E aí, como se busca a vida boa e próspera? Né? Porque são termos vagos a princípio, né? Até porque o que é bom, o que é próspero, né? E aí o estoicismo, como eu comentei falando sobre as características, ela é uma filosofia que entende que a natureza tem uma questão racional dentro dela e o ser humano é parte da natureza. Nesse sentido, a eudaimonia, a busca pela vida boa, é viver de acordo com a natureza. Então já tem esse conceito de vida boa e de prosperidade ligado à vida natural, né? A vida ligada à natureza. E além disso, né, a vida boa ela deve ser como entende que a racionalidade é uma questão natural, que a vida boa é perseguida à medida em que você consegue superar os instintos humanos. Ou seja, como você consegue inserir a racionalidade dentro da sua vida prática. Então, quanto menos você ceder aos seus instintos, aos luxos, ao excessivo e conseguir viver na medida, você está vivendo uma vida boa. Porque para o estoicismo, a fuga da dor também é evitar complicações que vêm decorrente da busca, da queda pelos instintos. Então, quando você racionaliza a sua vida, você estaria seguindo no caminho, na direção de uma vida boa, no caso, né? E, no caso, né, naturalmente, leva em conta o domínio sobre seus instintos, né, que seria
você dominando a besta que é o ser humano em seu lado mais primal, né? Então, essa seria a busca pela vida boa para o estoicismo. Esse seria o primeiro princípio do estoicismo, né? Aqueles que são estoicos seguem, né? Buscam seguir. O segundo princípio seria viver pela virtude, né? Que é quando a sua natureza humana racional prevalece e se desenvolve. Então, é um pouco do anterior, né? Quando você consegue fazer com que os seus instintos sejam domados pela uma racionalidade. Sendo a racionalidade não entendida como algo externo à natureza, ela é intrínseca à natureza, de acordo com o estoicismo. Então, e aí se manifestando em 4 que eles chamam de virtudes cardinais. Que são 4 elas, né? Que seriam a sabedoria prática, a autodisciplina, a justiça e a coragem. Viver pela virtude se desmembra aí nessas 4 áreas, né? Que o estoicismo visa exercer a sua vida prática para viver em busca para se aproximar da eudaimonia, né? Que seria a vida boa, né? E aí, no caso, o terceiro ponto, né, que seria cara aos estoicos, né, em questão de princípio, seria o focar no que você pode controlar. Como assim, né? Foi como eu mencionei lá em cima, né, nas minhas primeiros pontos. O estoicismo, ele entende que parte da angústia é porque o ser humano ele não consegue lidar com o contraditório que é o seu conflito das suas emoções internas com as suas emoções externas. Ou seja, coisas que você não tem controle, mas que você se preocupa demais. Isso gera angústia e dor. Então, o estoicismo, ele tenta fazer um equilíbrio e fazer com que você desenvolva uma sabedoria para você conseguir filtrar aquilo que você consegue controlar daquilo que você não controla. E daí, segundo os estoicos, você conseguiria caminhar de forma mais plena em direção a uma vida boa. Então, parte do estoicismo, e a grande parte, na verdade, é ensinar você a ter a sabedoria de separar aquilo que você consegue interferir e daquilo que você não consegue interferir e focar naquilo que você realmente tem controle. Um exemplo meio bobo, por exemplo, mas que acontece bastante. Por exemplo, trânsito. Você consegue evitar o trânsito indo para o trabalho, por exemplo? Bom, o que você pode fazer para evitar? De repente, acordar mais cedo, preparar as coisas na noite anterior, tentar evitar vias que geralmente ficam congestionadas e tudo mais. Mas se ele acontecer, e é possível que ele aconteça, você fica perturbado com isso? Bem, de acordo com os estoicos, você não deveria ficar perturbado com isso. Porque você fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar estar numa situação estressante que é o trânsito. Então, o estoico diante do volante, ele largaria o volante, botaria a música que ele gosta e encostaria no banco do carro e seguiria a viagem dele. Esperaria, enfim, ele não tem como mudar aquilo. Então, ficar estressado quanto aquilo é perda de tempo. Como, por exemplo, uma chuva repentina, tá no meio do caminho, pegou uma chuva que não estava na previsão. Bom, azar, faz parte, né? Então, essa indiferença àquilo que você não consegue controlar que faz parte desse terceiro ponto, né, do estoico, né, do estoicismo. E aí vem o quarto, né, que seria separar as coisas boas das ruins. O que seriam as coisas boas? Bom, eu citei aqui mais ou menos, que seriam as virtudes. Aquelas virtudes que eu comentei lá em cima, né? A autodisciplina, a coragem, a justiça e a sabedoria prática. E o que seriam as coisas ruins? Bem, de certa forma, meio que seriam o yin e yang disso aí, é o oposto das virtudes cardinais. Bom, se a virtude, se a coisa boa é a justiça, a coisa ruim é a injustiça, né? Então, dentre elas, além da injustiça, das coisas ruins, que você tem que separar das coisas boas, teria também a ignorância, a covardia e a indulgência, né? E também, né, além das coisas boas e ruins, o estoico também separa aquilo que é indiferente a ele, que seriam os fatores externos, que eu já comentei aqui, né? Que seriam, por exemplo, coisa que nós não controlamos completamente, coisa que hoje em dia nas redes sociais é muito comum de se preocupar, que é a reputação. Você é quem você é. Você preza por aquilo que você preza. O que as pessoas vão depreender a partir disso já não é do seu cabimento. O estoicismo, ele entende essa divisão, ele não fica preocupado com as aparências, entende? É como se fosse essa divisão entre o que importa, que é o interno, do que não importa, que é o externo, né? Então, o que é indiferente ao estoico, por exemplo, é a riqueza,
É a saúde, a reputação, por exemplo. Pô, mas como assim? A riqueza também? Tipo, hoje em dia, né? De tempo de crise e tudo mais. Bom, na verdade é porque a riqueza, ela é uma consequência para o estoico das virtudes que ele adere para si. É como se você não quebrasse os seus princípios para atingir a riqueza. Então a riqueza não é um bem, necessariamente. Ela é a consequência de você, ou não, de você ter seguido os seus princípios. Então ela não é algo que deve ser perseguido, ela é uma consequência daquilo que você persegue, né? Que seria a busca pelas virtudes. Então você não enriquece a todo custo. Você enriquece por causa, se você enriquecer, das virtudes que você busca, né? E a saúde, né? Assim, a gente pode controlar uma parte da nossa saúde, né? A gente pode controlar o que a gente come, cuidar com o nosso corpo, mas intempéries, sei lá, por exemplo, ainda mais hoje em dia, né, em tempos de isolamento social e de doença, né? Você, não for que você fique com, você pegue uma doença que é cara a você, bem, você fez o possível para você evitar aquilo, você seguiu protocolos, evitou contato com as pessoas o máximo possível, sim. Adquiriu mesmo assim? Bom, paciência, agora é me cuidar e não entrar em desespero, né? Essa ideia de você não se angustiar por aquilo que você não domina. E, no caso, outro ponto aí já da quinta virtude, aqui, o quinto princípio, né, do estoicismo nesse sentido seria haja e pratique. Por quê? Porque o estoicismo ele é uma filosofia prática. O estoicismo ele não entende o ato de filosofar como algo contemplativo, que é muito comum dos platônicos, no caso, né? Você contemplar a obra que já existe, né? O estoicismo ele entende que você aprende para agir na realidade. É uma espécie de... Eu vou explicar isso, né, mais para frente, talvez, né, que é mais complicado, mas é uma espécie de... como não tornar isso complicado, né? Uma transcendência na imanência. É como se você entendesse que o agir passa pela prática da boa ação, da busca pela virtude. Por isso que a riqueza, a saúde, a reputação é uma consequência de uma vida virtuosa. Você não está almejando nada além da virtude. A virtude por si só já é recompensa. Entende? Então, o agir e praticar é caro à filosofia estoica. Se você não estiver agindo aquilo que você diz, né, sendo coerente as suas palavras com a sua ação, você não está sendo estoico, no caso, né? E aí vem o sexto ponto, né, que eu vou passar para ele mais rápido, vamos chegar já no último. Sexto ponto é praticar o infortúnio. É o que chamam na língua latina, né, na época do Marco Aurélio, de premeditatio malorum, antecipe o mal. Como assim, né? É preparar-se para o mal. Novamente, né, nesse contexto nossos de crise e tudo mais, o que você pode fazer para tentar minimizar o impacto das negatividades na sua vida? Antecipar as coisas ruins que faz com que na hora da crise você esteja, bom, eu fiz tudo o que eu podia fazer para poder lidar com aquilo, para antecipar isso. Aconteceu? Bom, agora eu vou lidar isso de forma mais tranquila possível. Por exemplo, o lance do trânsito que eu comentei. Você, poxa, preparou o teu almoço no dia anterior, você preparou as roupas no dia anterior, você saiu mais cedo. Aconteceu o ruim, que é o trânsito? Bom, não está mais no meu cabimento isso. Portanto, não devo me angustiar com isso. O sétimo ponto seria o amor fati, que é um termo latim que significa amor ao destino. Porque o fati aqui seria o amor ao fato, ao destino, ou ao fato, né? Uma tradução livre. Que é assim, as coisas aconteceram porque aconteceram. Lembra que eu comentei lá na última estoa que o estoicismo ele tem um caráter um pouco teológico no final da última era dele? É justamente isso. Porque o estoicismo ele entende que há um cosmo por trás das coisas agindo de forma racional e lógica. Então, se algo aconteceu para eles, é porque tinha que acontecer. Então, quando você ama a tua condição atual, você não se desespera. Você aceita a sua condição. Inclusive, isso é muito comum na hora de você tratar de certos vícios, né, desses grupos de ajuda e tudo mais, onde você está, por exemplo, com um vício muito grande e o primeiro passo para você se curar é você admitir que tem a doença, né?
que você está em um estágio crítico. Senão você não passa para o próximo estágio. Esse amar ao destino não é uma conformação. Quer dizer, de fato é, mas é além disso. É uma conformação que gera a possibilidade do avanço, do desenvolvimento pessoal na sua vida. Porque você entende que essa situação é isso, você ama a coisa como ela aconteceu. É até difícil passar hoje em dia. Ninguém hoje em dia quer parecer infeliz, quer parecer que está numa situação ruim publicamente, né? Às vezes, poxa, eu não estou no emprego que eu queria, eu não estou na viagem que eu gostaria de fazer, eu tenho familiares na minha família que não estão bem e tal. Bem, mas o estoico, ele naquela época, o espírito do tempo é diferente. Naquela época ele entendia isso como algo que deveria acontecer e ponto. Até às vezes como algo positivo. É estranho, né? Como você faz de otimismo mesmo diante da adversidade. O estoicismo ele ama a coisa como aconteceu. E aí o oitavo ponto, né, que é o último dos princípios estoicos, né, é o, a vida como opinião, né? A vida é opinião para o estoico. Por quê? Porque tudo fica na sua mente. Todo o mal que acontece na sua vida deriva da percepção que você tem daquilo que aconteceu. Às vezes algo pode ter acontecido na sua vida para provar você, para colocar você, o seu caráter, as suas virtudes e o seu desenvolvimento, ou para te melhorar como pessoa. O conformismo não é uma ideia estoica. Porque é através da adversidade que você consegue superar e se desenvolver como homem, né? Então a vida é opinião, é isso. Você vê um obstáculo e você, bom, isso é ruim. Vai depender de como você enxerga aquele obstáculo. Celular e tudo mais é algo básico, mas para quem não tem, é um passo enorme. Então é questão de perspectiva. Então esses foram aí basicamente os 8 princípios, né, estoicos de lidar com a vida, né, e para ser considerado estoico, né, viver através deles. Não sei se me alonguei demais. Não, que isso, fica à vontade, a gente tem bastante tempo. Eu já li alguma coisa de estoicismo, né, tanto na internet. Eu tenho um livro aí do Ó, deu uma Sêneca. travadinha Não no sei se teu é um áudio livro. agora. Deu uma Tá, travadinha? Na se você estiver internet me hoje não tá ouvindo, muito deu uma legal. travadinha no teu áudio agora. Foi e voltou. Pô, voltou agora? Tá dando pra ouvir legal? Alô, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tá indo, tá dando uma travada no seu áudio e um pouco no vídeo. Vê se fala de novo aí, vê se vai. E agora, tá ouvindo? Tá bom? Tá ruim? Tá, Tá bom? Tá tá ruim? mais Tá ruim? Tá tranquilo bom? agora. Tá bom, tá bom. Tá Ainda bem que bom. eu só faço a pergunta e você que fala. Eu já li um pouco sobre estoicismo. Tem um livro aí do. Eu não sei se ele é um livro exatamente, né, em sua origem falando, ou se ele foi pegar um trecho de um livro e transformar em um livro, que é Brevidade da Vida, de Sêneca. Não sei se você já chegou a ler esse texto. Acho que eu sei, é do Sêneca, né? Isso mesmo. Então, já li ele, né? Não tudo, já li quase tudo, E né? ó, deu uma travada de novo aí. Acho que tá. Eu ouvi Sêneca e travou. Pois é, hoje está complicado. Então, eu li um pouco ele e Vê se também tá indo aí. leio um pouco sobre literatura histórica também na internet e tal. E eu vejo Você muito tá falar seguindo sobre aí? ataraxia. Oi, não tá me escutando não? Som, Foi. Será que foi agora? som. Um, dois, som. Tá escutando? Ou tá travando ainda? Eu não sei. Bom, agora acho que deu uma corrida. Acho que agora foi. Vê se... Mas ainda trava de vez em quando. Não sei se está seguindo direto. Aqui pra mim tá indo. Eu tô na minha câmera aqui, tô indo direto. Não sei se estou travando para você. Aqui eu tô conseguindo escutar você bem. Acho que o problema deve ser na minha internet mesmo. Agora travou. Não sei. Não sei se é a minha internet também. Não sei. Minha mãe apareceu aqui para falar que não me tá escutando também. Ela falou que tá conseguindo escutar bem. Não sei. Bom, E não. então Ó, assim, vou travou de direto ao novo. ponto. Eita, o negócio tá complicado hoje. Travou de novo. Ó. Tem que repetir porque eu não tô É, conseguindo ver. Tá. então,
Tá brabo, tá Eu brabo. queria que você falasse um pouco sobre o que é Não sei nem ataraxia. se travou quando tava falando daquilo E tudo como... lá. Não, aqui eu escutei tudo, eu escutei tudo. Queria que você falasse sobre o que é ataraxia. Tá conseguindo escutar? Ó, tá travado E como ainda. que a gente pode alcançá-la aí na visão Será que estoica? tem que reconectar ou Não sei. Quer dar uma saída e entrar de novo? tá escutando tudo que eu tô falando? Tô escutando tudo que você está falando. Não sei se eu posso, se eu consigo. Aqui fica, eu ouço mais ou menos, e fica meio travado. Calma aí. Vou tirar aqui da live aqui e depois te boto de novo. Beleza. Pronto. Ver se ele entrou de novo aqui. Ver se melhora. Sai e entra de novo aí, Ricardo, da live. Opa, e aí? Melhorou? Mesma Melhorou coisa? um pouco. Tá pra ouvir Um direito pouco. agora. Ah, então beleza. Vamos testando, vamos testando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos na marra, vai sair. Vamos lá. Então, assim, eu estava falando que eu já tenho algum contato com a literatura estoica Sim. e eu vejo muito falando sobre ataraxia, né? Pelo menos eu me deparo muito com esse termo, né? Eu queria que você falasse, explicasse mais ou menos o que é Sim. ataraxia e como que a gente pode alcançar lá aí na visão estoica. Ataraxia. Então, para falar de ataraxia, primeiro eu teria que falar um pouco sobre apatia, que é o nosso similar aí à apatia, né? É uma ação assim, bem livre e grosseira, na verdade. Que a apatia é um estado de espírito livre de perturbações, né, e sofrimento. É um meio para você chegar até a ataraxia. Então, como eu comentei, né, o objetivo do estoicismo é esse equilíbrio entre o externo e o interno. Por conta disso, acaba que a apatia ela é esse estado de espírito livre de se reconectou, foi e voltou uma vez, tá indo direto aí? Uhum. Foi, voltou. Tá. Aqui eu não tô vendo aqui, ainda tá sem áudio, não tô te ouvindo se você tá falando. Não, tô falando não. Não, tô Tá falando. escutando? Pô, tem que ter, agora eu tô escutando. Não, é porque Então, foi e beleza. voltou, reconectou aqui, sozinho. Acho que deve ter caído a internet ou voltado, sei lá. Beleza. Então, então, a apatia é esse estado de espírito livre de perturbações e sofrimento, né? E é através desse estado que você chega à ataraxia, que é vamos supor, é a ausência de inquietude, né? É como se fosse um estágio além da apatia. A partir do momento que você chega nesse estágio apático, né, entre aspas, né, apático, disso de liberdade com relação a perturbações e sofrimento, você avança e aí sim para a ataraxia, que seria um estado de ausência de inquietude, uma sensação de tranquilidade, assim, que vem de ter desenvolvido uma atitude equilibrada entre o externo e o interno. Então, a ataraxia, inclusive a ataraxia, ela não é exclusiva do estoicismo. Na época do estoicismo, os epicuristas e os estoicistas brigavam bastante por conta disso, porque o estoicismo ele ainda considera um fator humano, ou seja, o fator falho, né, de chegar a esse estado de inquietude, de falta de inquietude, né? Mas o epicurismo ele realmente entende que ele, como é que posso colocar? Ele visa, o objetivo do epicurismo também é livrar-se da dor.
mas no sentido mais extremo, como se você realmente não ficasse imperturbável num ponto quase inumano, digamos assim. Ele é um pouco mais extremo que o estoicismo nesse sentido de não se perturbar com as questões externas. Já o estoicismo ele é um pouco mais gradual nesse sentido. Ele entende que falharemos muitas vezes porque nos perturbamos com aquilo que nos avizinha, mas ainda assim é, é passível de ser tentado com o objetivo da filosofia estoica. Então, a ataraxia é esse estado de ausência de inquietude, né? Conseguido através da apatheia. Muito bom. Você poderia falar um pouco sobre as influências do estoicismo na tradição filosófica? Bom, basicamente, o estoicismo ele foi, como ele nasceu ali em Roma, com os gregos e com os romanos, então ele influenciou muito no direito natural, que é uma, como eu comentei, o estoicismo ele tem uma ideia de que você, é, como é que eu posso colocar? Que a natureza ela é regida por leis lógicas, né? E racionais e tudo se interligando com um todo, com o cosmo, que eles entendiam naquela época, né? Os gregos e os romanos. Então, muito daquilo que se entende como pertencente ao ser humano também é racional. Ele independe do meio onde você está. Por isso que o estoicismo influenciou muito no desenvolvimento do direito natural, que é a ideia de que você tem direitos humanos que precedem qualquer Estado ou qualquer lei e tudo mais. Então, uma filosofia que influenciou de forma muito importante nesse sentido. E como para a comunidade cristã, né, o estoicismo, como você mesmo comentou, foi um dos grandes influentes na filosofia cristã, através de Sêneca, inclusive, que auxiliou como é que eu posso colocar assim, na sistematização do cristianismo, vamos colocar assim, do cristianismo ainda em formação, ainda em processo, no caso, né? E aí as similaridades com o cristianismo, né? Que tem no estoicismo, que é o exame diário de consciência, que é muito comum no cristianismo, é um objetivo, atitude estoica, a meditação, meditar, né? Olhar para dentro e meditar, que no caso, entre aspas, né? Que seria o equivalente à oração, né? O lado confessional, né? Do cristianismo. E a abstenção do mal também, que é a busca por evitar o mal e buscar o bem. Então, são fortes influências do cristianismo do estoicismo na formação do cristianismo ainda em processo. Bem, aí na filosofia moderna, né, mais para cá agora, tem John Locke, que foi um grande pensador inglês, né, filosofia inglesa ali mais moderna, que também se influenciou bastante pelo estoicismo, sobretudo para falar de amor fati, assim como Nietzsche também. Nietzsche e John Locke falavam muito do amor fati, que é o amor ao destino, o amor às coisas como elas são. Você não se revoltar por aquilo que aconteceu, você abraçar aquilo para lidar com aquilo. Né? Então, Nietzsche, inclusive, tem passagens interessantes, né? De que se você vivesse os seus mesmos dias, né? Infinitamente, né? Revivesse a sua vida, seria um sofrimento ou seria o paraíso para você, né? Isso por quê? Porque é uma ideia que contém o amor fati ali, né? Ou seja, você viveu o que você viveu, você tem muitos arrependimentos ou você coleciona mais amor àquilo que você já fez, né? Você abraçou, você aceitou isso ou você rejeita aquilo que você viveu, né? Então, o estoicismo ele é muito vivo aí na filosofia de Nietzsche, de John Locke, através do amor fati, né? O amor ao destino. E mais recentemente ainda, né, um autor bem mais dos anos 2000 ali, que é o Robert Greene, né, que fez um livro ali, Como Ser um Estoico nos Tempos Modernos, algo do tipo. E aí ele já parte aí já revivendo o estoicismo para os tempos modernos. Então, acho que basicamente é direito natural, no cristianismo, na filosofia moderna, essas influências do estoicismo. Muito bom, muito bom. Queria que você falasse um pouco sobre a questão da religiosidade no estoicismo. O estoicismo ele se enquadra no religioso em si, ou você pode adaptar em vários sistemas religiosos? Se eu não me engano, quando eu li Sêneca, ele fala de deuses, né? Me parece que ele é politeísta. Assim, eu não conheço, posso estar equivocado, mas lendo o livro me pareceu. E aí, você poderia falar sobre essa religiosidade estoica? Como funciona? Olha, a religião e o estoicismo é uma questão complicada, não dele não ser compatível com elas, mas porque
comentei, só a última fase do estoicismo que aderiu a elementos espirituais, espirituosos, ligados a uma transcendência, ligados a uma visão do cosmo e da natureza como um ente ali que controla as questões e da racionalidade e tal, que não vê a questão toda como material, né? Materialismo. Ele tem elementos de um sistema religioso, né? Mas ele não é uma religião. Ele abraça muito do espírito da época, que é essa questão mais... Seria um Deus quase... um Deus contido até na filosofia de Spinoza, né? Um Deus da natureza, um Deus que contém as coisas, um Deus que está na natureza, presente em tudo, né? Ele não interage necessariamente, não tem essa ideia muito mais pós, né, Roma ali, no caso de um nem politeísta e nem monoteísta, né? Ele não entende o Deus como uma coisa só, mas Deus está contido em tudo, né? E na natureza, e no ser humano, na racionalidade. Então, o que há de religiosidade no estoicismo é essa ideia da governança natural da natureza pelo cosmo, e aí eles usam mesmo essa palavra cosmo, né, que seria esse todo, abrangente a tudo, e a transcendência na imanência, ou seja, é você buscar o desenvolvimento do ser humano através de ações práticas, e se aproximando da natureza, você se aproximaria do cosmo, que numa visão ali mais grosseira, uma tradução grosseira seria Deus, né? Esse cosmo, isso que abrange tudo, que dá lógica e sentido a tudo que fazemos e a natureza que interage entre si conosco, né? Então, esses são os elementos, basicamente, que tem de religiosidade no estoicismo e que tem de teologia no estoicismo, né? Você falou que não se considera estoico, né? Mas influenciado fortemente pelo estoicismo. Queria saber assim, como uma pessoa... o que a pessoa tem que ter para ser considerada estoica? Ela tem que acreditar da filosofia estoica, do chave ali, que se ela acreditar ali, ela já pode ser considerada estoica. Mais sobre a situação. Bom, em resumo, os princípios que eu citei, né, mais cedo, é o que define você como um estoico, caso você deseja abraçar essa filosofia, né? Então, você você seguindo a ideia do amor fati, da busca pelas virtudes, da eudaimonia, né, da ataraxia, todos esses termos, né, divididos aí que eu expliquei nas 8 princípios estoicos, você vai estar sendo estoico. Por isso que eu comentei lá em cima, e aí agora eu vou retomar, que é a ideia do estoicismo como uma medicina e não como um dogma moral, né? Porque, como você percebe até agora, e acho que a galera que está assistindo também, o estoicismo ele não dá exatamente uma regra muito específica de vida, né? Ele tem intuitos mais abrangentes para lidar com as questões da angústia e da dor. Então, você seguir nesse caminho desses 8 princípios, você já poderia, digamos assim, ser considerado um estoico nos tempos modernos. Só falta a toga, o livro e a estoa para discursar. Um amigo aqui, ó, Thiago Pinheiro, comentou aqui, ó. Boa noite, salve, meu amigo Ricardo. Não sei se você Opa, conhece fala, ele. Thiago. Conheço. Ele diz assim, ó, creio que a grande dificuldade do estoicismo é dissociar-se do conformismo social. É muito mais simples refletir sobre o universo, leis e consequências, sendo uma parte e não um todo. Forte abraço. Quer comentar sobre isso? Repete um pouco o início ali da pergunta. Ele falou, não Da foi nem questão, uma né? pergunta, né? Foi mais um comentário, né? Sim, uma Creio que a grande colocação, né? dificuldade Uhum. foi meio uma objeção à filosofia estoica, né? Ele fala que há uma grande dificuldade do estoicismo que é dele de se do conformismo social. Ele fala que é muito mais simples refletir sobre o universo, sobre leis, sobre consequências, sendo uma parte e não um todo. Bom, essa é uma das grandes críticas que se tem ao estoicismo, né? Uma ideia de que é fácil você assumir de postura, né?
estoica e acabar caindo numa espécie de conformismo, de fato. Porque o estoicismo, como ele entende que você vai separar, que você, vamos colocar assim, que as questões que te compete e as externas meio que você é indiferente, como discernir o que é externo? Se você não tiver sabedoria para você poder discernir o que é interno do que é externo, você vai acabar achando que tudo é externo. Como, por exemplo, seus objetivos de vida. Ah, não consegui porque o mundo é complicado, é isso mesmo. Ah, essa crise lá fora e tudo mais. Então, assim, se você lê o estoicismo de forma superficial, por cima, a partir de máximas, e não pegar os livros de fato, você vai realmente cair na armadilha de entender o estoicismo como um tipo de desculpa para um conformismo, te desvincular do externo, né? Então, bom, o que me compete? O que me compete é muito pouco. Então, todas as coisas que recaem sobre mim, eu vou jogar no mundo, né? Minhas tristezas, minhas angústias, meus relacionamentos que não deram certo, o emprego que eu não consegui e tudo mais. Mas não é bem assim. Mas é uma crítica muito válida. O estoicismo, se você pegar pela superfície, ele vai te jogar realmente numa ideia ali, você vai ficar apático com relação àquilo que você inclusive, tem essa famosa série que terminou há pouco tempo, né, Dark. Tem um personagem que ele tem que ele vive citando um mantra estoico, né, que ele diz que é um personagem masculino, não me lembro agora, que eu não terminei a série ainda, mas ele diz, me dê, Deus, sabedoria para discernir, né, aquilo que eu posso controlar daquilo que eu não posso. Você chegar e falar, tudo que é externo não me compete. Não, a sabedoria do equilíbrio é o objetivo do estoicismo. Por isso os livros e tudo mais, né? Porque se você pegar por baixo esse mantra e pichar na tua parede e falar, é isso que eu vou seguir, o que é externo não me importa, você realmente vai cair nessa armadilha de ignorar aquilo que você pode ou não controlar, né? Muito bom. Bom. Forte abraço, Thiago. Próxima pergunta, vamos lá. Então, vamos Queria que embora. você falasse um pouco sobre a relação do estoicismo, né, com o individualismo contemporâneo, né, e também sobre a relevância da filosofia estoica para a contemporaneidade. Bom, então, né? Como tudo na lógica de uma sociedade de mercado hoje em dia, né? As coisas que são redescobertas através de escavação na história, na filosofia, acaba tomando um ar de mercadoria, né? A se vender. E muitas vezes a filosofia, quando se depara com a filosofia, nós não queremos ser contrariados, queremos confirmações para nossas crenças. E então o estoicismo ele cai como uma luva se você for uma pessoa que busca uma desculpa para o egoísmo, se não quer se aprofundar na filosofia, que é apenas se encaixar-se como estoico, porque, como eu comentei, sem essa sabedoria do discernimento entre o interno e o externo, você pode ignorar todo o externo, a vida em sociedade, a sua influência nela, o seu papel na sociedade, e se voltar para o eu. Então vou cuidar só de mim, não vou me relacionar com ninguém, não vou ter. Por que que eu vou entrar num relacionamento amoroso, por exemplo, se eu não posso controlar o que a outra pessoa vai pensar de mim, vai gostar de mim ou não? Vai ser só dor de cabeça, vou me isolar. E isso é perfeito para uma sociedade liberalizante, no sentido de atomizar o indivíduo, né? De separar o indivíduo de todo. Porque hoje em dia o egoísmo e o individualismo está muito em alta, né? Justamente por conta dessa ideia do consumismo agressivo, né? Da ideia do eu à frente de tudo, e os meus desejos, a minha felicidade, a minha opinião. Então, se você. O stoicismo para essas pessoas mais míopes, assim, pode cair como uma luva perfeita, né? Bom, é isso, essa é a minha filosofia. Achei, Marco Aurélio, hashtag Marco Aurélio, sabe? Então, mas não é assim, entendeu? Então, se você cair nessa armadilha do individualismo, casando com o estoicismo, você vai acabar elevando seu padrão de egoísmo, e aí vai se desvirtuar, não vai seguir as virtudes estoicas, né? A boa vida. Por quê? Para o estoico, e aí para a filosofia grega, de um modo geral, antiga, não é individualista. Você não se sente feliz. A felicidade para os gregos e para a filosofia antiga, falando de Platão, Aristóteles, Sócrates também, ela é pública. É difícil de entender essa ideia, né? Hoje em dia, pô, como assim? Eu não devo nada a ninguém, não sei o quê, não. Hoje em dia é assim, mas antigamente a felicidade de um indivíduo ela era medida a partir do quão um indivíduo honesto desejaria viver a sua vida. Olha
que diferente, né? Então, assim, se você, então, para você buscar a felicidade, a vida boa, você deve, digamos assim, ser respeitado socialmente por pessoas de bem, por pessoas honestas. E isso passa por uma vida que faça com que você contribua para o todo. O estoicismo ele não é individualista nesse sentido também. Ele entende que a sua felicidade passa pela a sua contribuição comunitária. Então, se você é um indivíduo que usa o estoicismo para se isolar ou para só fazer coisas que são da sua conta, sem lidar com as relações em sociedade, sem buscar fazer a sua parcela, né? Sem exercer algo positivo no seu meio, na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, você não está sendo estoico. Porque para o estoico, a felicidade passa pelo público, ele não é algo privado. Entende? Então, por isso que o individualismo ele é incompatível com o estoicismo. Você não pode usar o individualismo como uma desculpa para ser estoico, né? Ou o estoicismo para ser individualista, né? E, bom, aí já engata na resposta da segunda questão dessa pergunta, né? Que é a importância da contemporaneidade, do estoicismo para os dias atuais, né? Que é justamente isso, é a quebra do individualismo. É você pensar na sua comunidade, é você pensar no próximo, é você pensar que a sua felicidade passa pelo outro. E não é um acordei, me sentir feliz e pronto. Você vai se isolar, ouvir sua música, vai botar tua série e tô feliz. Não. A felicidade para o estoico é um trabalho social, entende? Então então sempre para mim, é importantíssimo você quebrar esse vício da sociedade moderna de olhar só para si, né? Então, você fazer o bem, você passar conhecimento, você ajudar o próximo, da forma que você puder ajudar, é tão estoico quanto evitar os males externos, digamos assim, né? Então, acho que essa é uma das maiores lições que fica do estoicismo, né? A sua felicidade também é pública. A sua felicidade é medida a partir do momento em que um indivíduo honesto e ordeiro, que busca o bem, o admira pelo que você é. Isso é a felicidade comunitária por estoico, né? Que vai de encontro, que não vai de encontro ao individualismo moderno. Muito bom. Você falou no início aí da live sobre a virtude, né, tal. Você poderia explicar aí, definir, não sei, o que é virtude aí para os estoicos, né? Porque também tem o conceito de virtude muito utilizado também na filosofia aristotélica, né? Não sei se é a mesma definição que eles usem de virtude, ou Então, se é né? diferente. Justamente, a virtude para o estoico, como eu havia comentado anteriormente, ela é vinculada a você viver próximo às leis que regem o cosmos, ou seja, a natureza. Quanto mais você se aproximar da natureza, melhor. E natureza está se falando no sentido selvagem, você então tem que se entregar aos seus instintos e tal. Não, pelo contrário. Porque o estoicismo entende a razão como algo natural. Porque o ser humano faz parte da natureza e a razão faz parte do ser humano, né? Então, a natureza, a racionalidade também é natural. Então, quando você utiliza a sua racionalidade para superar os seus instintos primários, os seus impulsos egoístas, o seu lado mais primitivo, que visa apenas a satisfação e a busca pelo prazer em detrimento do outro, quando você faz essa superação dos seus impulsos, você está sendo virtuoso para um estoico. Então, a virtude para o estoico é isso. E, aí foi como eu comentei, né? Que essa racionalidade se divide em 4 virtudes cardinais, que é a justiça, a temperança, né? Que seria também o autocontrole, a sabedoria prática e a coragem. Então, isso é virtude para os estoicos, né? Usar a racionalidade nessas 3 virtudes cardinais, né? Para poder alcançar a eudaimonia, né? Que eu comentei mais aí em cima, ou a vida boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Já vai terminar já? Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você acha que uma pessoa pode ser cristã e estoica? Ou não? Não é compatível? Olha, você é mais gabaritado nesse sentido para falar, mas eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que muito, porque como o estoicismo participou do processo, né, da sistematização do cristianismo primitivo, vamos botar assim, né? Eu acho que é mais do que natural que, assim como o estoicismo ele busca essas virtudes através
através da prática do bem, da prática a meditação, do olhar para dentro e desse lado confessional, uma espécie de diário pessoal, estar sempre refletindo sobre as suas ações, de estar buscando sempre suprimir esse lado, que aí poderia até chamar na linguagem cristã do pecado, né? Você não sucumbir aos pecados, você ter essa vontade resiliente, você ser impenetrável, digamos assim, como diz o Marco Aurélio, né? Você ser impenetrável pelos males externos e pelas tentações. Eu acho que é perfeitamente compatível, né? E como eu comentei, ele não tem detalhes dogmáticos do tipo haja em tal ação dessa forma. Então ele acho que abrange muita coisa e é pertinente o cristianismo nesse sentido, né? E aí, né, como o estoicismo entende o cosmo como sendo a sua, entre aspas, muitas aspas, a sua divindade, né? E o cosmo seria a natureza. E aí eu acho que cabe, né, uma interpretação desse cosmo como sendo Deus, né? E essa ponderação entre o externo e o interno como sendo a nossa briga, né? Entre o bem e o mal constante nas nossas vidas. Então, eu acho que sim, acho que o estoicismo ele é compatível com o cristianismo. Muito bom, muito bom. Eu não Aí conheço vai tanto você. estoicismo quanto você. Eu não conheço tanto estoicismo como você, por isso que eu perguntei. O que eu li de estoicismo, assim, eu acho que Sim. assim, tem que fazer uma adaptação ou outra dos livros, você não pode sair consumindo tudo, porque exatamente, porque, assim, por exemplo, quando eu li Sêneca, eu vi que tinha alguns trechos que dava a entender que existia, tipo, vários deuses, ou coisas assim, né? Pelo menos a linguagem. Inclusive, tem uma parte que ele fala, sei que lá, os deuses e tal. É, se eu não me engano, faz um tempo que eu li, né? Então, assim, eu acho que você tem que dar uma adaptada, mas na forma de enxergar assim, eu gosto muito dessa ideia de que você tem que saber até onde a gente tem o poder de mudar, é onde você não tem esse poder e tudo mais. Eu acho que isso se encaixa assim muito no que eu entendo pelo cristianismo, né? Mas eu não sei se tudo, porque eu não entendo tudo de estoicismo, tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda, se Eu encaixa. Por isso que eu também. perguntei. Todos nós, sempre a gente tem que aprender. Eu gosto muito de aforismos. Eu queria que você, se você pudesse terminar citando alguns aforismos, né, estoicos. Eu separei alguns, né, durante a minha organização aqui mais cedo, né, que eu gosto muito, né. Inclusive, eu já vou emendar indicando, cara, pra galera que quiser aprender mais. Pô, Meditações, baita livro, inclusive Marco Aurélio, né? Que imperador pode se dizer que deixou um legado como esse, né? Inclusive, Marco Aurélio, que era uma pessoa simplíssima em sua vida, né? Ele era um estoico, como assim? Se ele era imperador, cheio de ganância, né? Uma posição em hierarquia social alta, como pode ser estoico, né? E, bom, tá aqui o porquê dele ser, né? Ele, na prática, ele é uma pessoa que não buscava validação externa na sua vida prática. Inclusive, muitos o criticavam porque ele se vestia de forma simples com o imperador, os seus pares, né? Pô, como assim? Ainda mais Roma, né? Um grande império. Como assim você vai andar de. As vestes dele na época se confundiam com as vestes dos serviçais. Olha que complicado, né? Hoje em dia a gente vê os governantes, né, sempre bem arrumados numa ideia de democracia lá, quando era um império, todos os motivos para ele se colocar como uma divindade na Terra ali, né, por um legado de império gigantesco, ele se vestia tão simples como os seus serviçais, né, para não ser confundido com eles. E esse Meditações aqui, ele é um manual, ele não é um manual, né? Ele é, na verdade, uma anotação íntima dele, que só foi redescoberta na Renascença, inclusive. Ele escreveu isso aqui durante as suas jornadas bélicas, né? Por Roma. Então, quer dizer, era um diário de campo, né, de guerra do Marco Aurélio. E aí, no meio da sua guerra diária, ele escrevia, né, seus pensamentos, suas conclusões sobre questões. E ele não divulgou isso aqui na época, né? Ele faleceu, a obra se perdeu e só voltou agora. Então, para tu ver o quão, além de levar uma vida simples, de acordo com os seus pares na época, né, dormia inclusive em colchões no chão, olha só, para o imperador na época, né, e o maior império do mundo. Além disso, ele também escreveu esse manual de campo aqui, né, sobre as ideias estoicas, né, e poxa, ótimo, né. Então, mas eu não vou começar com ele, como eu comentei, os últimos três históricos eram de camadas sociais diferentes, né? Um escravo, um imperador e um aristocrata, né? E o que eles têm em comum, né? O estoicismo. E aí eu vou começar com o Epiteto, que era o escravo, né? Que conheceu a liberdade já no final de sua vida, né? Ele diz o seguinte, no manual, né, de Epiteto: ser senhor de si mesmo é utilizar o poder de conservar
ou afastar as coisas desejadas e não desejadas. Então, se deseja ser livre, não queira nem evite o que depende de outros. Do contrário, necessariamente será escravo. Então, o que ele comenta aqui, né? É aquela coisa de você evitar ter como objetivo aquilo que é do outro. Porque sempre que você desejar algo que está na posse do outro, você se torna escravo dele. Vamos supor que você tem algum tipo de vício e tudo mais. Pô, quem é o seu dono? É aquele que detém a substância, né? Que seja a bebida ou o cigarro, ou enfim, né? O tipo de droga que a pessoa utiliza. Então, ela se torna sua dona involuntariamente, porque você deseja aquilo que ela tem. Então, essa ideia de separar o interno do externo passa por essa frase de Epíteto, né? Um escravo, com todos os motivos para se rebelar contra o mundo, ele, em sua cela, já meditava sobre essa ideia de não desejar aquilo que é do outro, para não tornar-se escravo dele, né? E aí, já voltando para um dos meus livros favoritos, né, no Meditações do Marco Aurélio, né, que ele diz o seguinte, né, outro aforismo interessante, máxima dele aqui: podemos, sempre que assim o quisermos, encontrar retiro em nós mesmos. Em parte alguma se encontra lugar mais tranquilo, mais isento de arruídos que na alma. Isso Marco Aurélio no seu contexto de agigantamento do império, né, dizendo palavras tão simples, mas também que são tão profundas, né, para os dias de hoje, né? E essa ideia também, né, teológica da alma, pertinente ao ser humano, né? Ele diz, né, que nosso corpo é uma casca também, e que a nossa alma é aquilo que deve guiar o corpo, né, e não o contrário. Então, ele também comenta sobre, e aí Sêneca, né, mais tarde comenta sobre, com Lucílio nas suas cartas, né, que você, inclusive escrevi sobre isso esses dias, a ideia de que hoje em dia se idealiza muito a vida do outro, né? Estar na vida do outro, né? Viajar para tal lugar, consumir tal lugar, né? E o Seneca diz que você não deve, antes de viajar, você deve estar bem consigo mesmo, porque se você viajar estando com a sua mente inquieta, perturbada, não importa o lugar para onde você vá, a sua infelicidade vai te perseguir. E o contrário também é verdade. Se você tem uma mente tranquila, livre de inquietações, mas você está num ambiente que pode entender como ruim, você não precisa temer nada, porque o seu interior já está em paz. Então, foi uma ideia interessante de enxergar essa ideia de, eu tenho que ir para tal lugar para me sentir bem, só lá que eu vou ficar bem. Não, se isso é o seu objetivo, né? Fugir, viagem como fuga de si mesmo, não vai acontecer, né? Você só vai viajar e estar plenamente no lugar onde você está se você estiver em paz consigo, né? E aí entra a ideia de Epíteto, voltando para Epíteto novamente, né? Uma das máximas dele. Não explique a sua filosofia, pratique-a, né? Que é aquela ideia de que a sua ideia tem que ser uma prática. Se não for prática, não é algo contemplativo, não é algo que deve ser olhado à distância, é algo que deve estar sempre atrelado à sua vida cotidiana. E aí entra aquela ideia que eu comentei da vida é opinião, né? Marco Aurélio diz, né, nas meditações dele: cada um é tão infeliz quanto acredita sê-lo. Por quê, né? Porque é aquilo, né? O obstáculo que está à sua frente é ruim ou bom a depender da sua perspectiva sobre aquilo, né? Aquilo vai te fortalecer. Ele até comenta em outra passagem, né? Ainda bem que aquele infortúnio te aconteceu, porque se aconteceu a você, é porque você é capaz de superá-lo, né? Então, essa ideia de que, como tudo tem uma lógica para o estoico, né? Eles não são materialistas, ele entende o cosmos como um agente, né, racional. Se aquilo aconteceu para você, é porque tinha que acontecer. É o amor fati, que eu comentei, né? O amor ao destino. Então, se aquilo aconteceu, se de repente o desemprego bateu, se a renda tá ruim, se uma relação acabou, que bom que isso aconteceu com você, porque se aquilo aconteceu com você, é porque você tem força para superar esse mal que aconteceu, essa ruindade que se abateu contra você. Então não há amargura para o estoico, digamos assim. Tudo acontece por um motivo, né? E aí, quer comentar alguma coisa? Ou eu tenho mais uns dois ou três? Não, não, pode falar no final, fala as palavras finais. Beleza. Outro comentário de Epíteto, né? Inclusive, eu tenho aqui um livro dele também, A Arte de Viver, muito bom.
ele comenta, né? O homem comum é exigente com os outros. O homem sábio é exigente consigo mesmo. Então, é essa ideia de você não jogar e não culpabilizar o outro por aquilo que te acomete, além de se responsabilizar pelas suas ações no seu ambiente, no seu microcosmo, né? No seu ambiente mais íntimo. Então, assim, aquele chefe que de repente dá aquelas chicotadas no trabalho e fala: ah, você não fez aquilo, você não fez isso bem. Agora, um líder de verdade deveria se colocar: bom, o que eu estou fazendo de insuficiente que está causando esse comportamento, de repente, mais relaxado dos meus empregados e tudo mais. Então, assim, ser exigente com o outro é, para o estoico, uma atitude acovardada. Você deve ser exigente consigo mesmo. Essa é a atitude de um sábio, né? E aí vem, seguindo Marco Aurélio, né? Também em Meditações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força, né? Sobre aquilo que eu havia comentado também, né? Do interno e externo. E, né, um ponto que eu até grifei interessante para citar, que é a famosa citação estoica, que você vai encontrar caso comecem a pesquisar sobre isso, que é o tal do memento mori. Memento mori, em latim, significa lembre-se de que você morrerá. E aí, pô, como assim? Agora virou um clima de cemitério, para eu largar tudo e seguir o que quiser, que já que eu vou morrer, dane-se. Não, não é bem assim. O lembre-se de que você morrerá é um exercício póstumo que você faz ainda em vida para você entender que cada tempo extra, que cada tempo que lhe é lhe dado a partir de agora é um tempo extra. É como se o tempo que você tivesse na Terra para fazer suas realizações já tivesse acabado e o tempo que está agora correndo é um tempo que foi concedido para você buscar a sua virtude, a sua vida plena. E essa mentalidade faz com que o estoico ele entenda que o tempo é o bem mais valioso que ele tem. Sem enxergar que o tempo é o seu bem mais valioso, você acaba desperdiçando com futilidades. Então, essa ideia de memento mori é você lembrar que você vai morrer, e não é para você jogar tudo para cima e fazer o que bem entender. É porque o tempo para você fazer, para você buscar essa virtude e essa verdadeira felicidade está correndo. E o tempo deve ser administrado com sabedoria também, né? E outro ponto do Marco Aurélio que ele diz para aqueles que às vezes estão um pouco desmotivados por conta desse lance de todo esse isolamento social, mais em casa e tudo mais, ele diz o seguinte: se te ocorrer de manhã de acordares com preguiça e indolência, né, preguiça, lembra-te deste pensamento: levanto-me para retomar a minha obra de homem. Então, o que o Marco Aurélio quer dizer aqui? Lembra que eu comentei que a felicidade do estoico passa pela vida comunitária? Isso significa que, para cada momento em que você se desanimar sobre a sua questão que você está trabalhando, você tem que se alegrar, porque a cada momento em que você acorda é uma oportunidade de você trabalhar na sua obra de vida. E aí, se você não tem uma, é interessante que você olhe para si mesmo e comece a pensar nisso, né? Pelo que eu me levanto diariamente, né? O que eu estou construindo, né? Como eu estou buscando essas virtudes. E a partir daí você vai ter um objetivo claro na sua mente de não estender o seu tempo deitado na cama ou com programações mais inúteis ou mais superficiais, né? Entretenimento que às vezes não cabe naquele momento ou uma desmotivada, de repente você está no meio de estudos agressivos para uma prova, tal. Pelo que você levanta? É pela vaga que você está buscando? É para melhorar o teu currículo? É para melhorar a minha saúde, a minha condição física? Enfim, né? E aí ele tem ele pontua isso, né? Como algo. Lembre-se pelo que você está levantando e a motivação vai vir porque você está trabalhando pela sua obra de vida, né? E o último ponto que eu separei aqui é um de Sêneca, né? Que ele diz, né? Que há mais coisas que podem nos assustar do que nos ferir. Sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. Então, acho que esse é o ponto perfeito para ilustrar o momento que a gente vive hoje, né? Da questão da situação e tudo mais, né?
e a gente fica sem dormir, o noticiário, aquela coisa das informações truncadas, toda hora baixa um decreto diferente, a gente não sabe o que fazer e tudo mais. O estoico entende que você não deve sofrer por antecipação. Se não te acometeu, que bom, siga a tua vida. Se te acometer, aí sim você lide com isso. Mas sofrer por antecipação é um desperdício de tempo para o estoico. Você só deve sofrer por aquilo, nem, na verdade, lidar, né? Porque o estoico evita o sofrimento, né? Você só deve lidar com essa questão, com esse obstáculo, quando aquilo acontecer. E se acontecer, que bom que aconteceu com você, porque você pode superá-lo. Né? Muito bom, muito bom. Eu, assim, você sabe, né? Eu particularmente tenho um carinho muito grande pela filosofia estoica. Eu ainda temo me definir como estoico. Você também teme, né? Porque a gente falou, né? Não, sou influenciado aí pela filosofia É estoica. muita responsabilidade Eu, se dizer estoico, é essa a questão. eu não me defino assim, exatamente porque eu não sei ainda o que abarca todo o conceito ainda. Mas, assim, Uhum. eu gosto muito da forma de enxergar a estoica. Eu, particularmente, tem algumas dificuldades ainda com a questão de como vai para o transcendente, vamos dizer assim. Por exemplo, Sim, quando fala sim. assim, Deus é o cosmos. Eu acredito que assim, Deus está além do cosmos, entendeu? Deus criou o cosmos, né? A Bíblia fala Sim, sim. que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o filho de gente para todo aquele que nele não pereça, mas tem a vida eterna. Quando ele fala que ele deu ao mundo, por exemplo, ele fala cosmos, né? O mundo, a vida, o universo, as coisas que foram criadas, né? É o cosmos, né? Então, assim, eu acredito que Deus criou o cosmos. Então, falar que Deus é o cosmos, né? Talvez seja um pouco Sim. complicado para a questão do cristianismo e tudo mais. Então, tem alguns conceitos, algumas ideias, assim, quando fala como eu falei, né? Já vi alguns textos históricos que tratam ali de Deus como politeísmo. Eu, assim, eu senti, eu não sei se eu posso afirmar isso, como eu falei, não conheço tanto estoicismo assim, mas quando você falou, me pareceu assim, Deus é todas as coisas, tal. Me pareceu muito um panteísmo em algum nível também, tal. Então, assim, não sei se enquadra, se pode dizer que é panteísmo, né? Porque a gente não acredita que Deus é todas as coisas, né? A gente acredita que Deus criou todas as coisas. Deus, ele Sim, sim, transcende todas sim. as coisas, mas ele é imanente também, ele se insere na criação, mas ele não é todas as coisas, né? Aí Entendi. caía mais para o panteísmo. Então, não sei se nessa parte transcendental, assim, se enquadraria. Eu tenho um pouco de dificuldade com relação a isso. Agora, com relação à forma de enxergar a vida, né? A questão da ataraxia. Eu gostei muito do meme que falou da morte aí. Memento Mori. Memento Mori, eu não conhecia, muito legal, gostei muito. Muito legal, E né? agora eu Esse adoro essas epitáfio palavrinhas em assim. vida, né? Esse epitáfio em vida, né? Muito Muito bom, né? legal. A ideia de. Gostei muito, não conhecia, muito bom, né? Enfim, eu achei várias coisas que se enquadram muito com a visão cristã que eu tenho, né? Muitas coisas, como eu falei, mais na parte prática mesmo, né? Sim, Mas sim. como você falou, o estoicismo é uma filosofia prática. Então acaba que você, para mim, dá quase para eu viver estoicamente, mas sem acreditar no transcendente estoico, Exato, né? exato. Até porque Então acho o que estoicismo ele é um filho do seu tempo, né? Na época, essas menções a outros deuses, né, gregos ou greco-romanos, nos livros, nos textos originais, né, é uma questão que é pertinente não ao estoicismo em si, mas àqueles que escreveram sobre, né? Mas não necessariamente que ele prega que você deva crer ou orar para tal Deus, né? Então, por isso que ele é um sistema que ele cabe se dentro adapta, né? de diversas perspectivas, exatamente, inclusive, seja no cristianismo, no budismo e tudo mais. É claro que há religiões que são muito mais firmes com algumas ideias e que vai acabar entrando em conflito, né, em algum ponto, né? Mas na questão da transcendência, o estoicismo ele passa pelas nomenclaturas do que eles entendiam como Deus na época, como quem apenas relata como um indivíduo da época, mas o foco não é esse. Então, na verdade, a ideia toda do cosmo é um pouco realmente, porque o cristianismo ele entende que o mundo foi criado e foi dado por nós para intervir nele, interagir com ele, fazer dele nosso trabalho e tudo mais. Enquanto o estoicismo ele entende que o cosmos é intrínseco ao mundo, né? Então nós também estamos nele, ele é realmente mais aberto esse conceito de Deus, assim, pode realmente até bater com a teologia cristã e não se encaixar nesse sentido, né? Mas, como eu comentei, o fato das virtudes estoicas, ele passa pela transcendência, mas as virtudes ela não diz para qual lado você deve
de que forma você deve meditar, se é através de oração, se não, se por qual panteão você deve acreditar, por qual altar você deve louvar ou orar, ou enfim. Então, as 8 virtudes históricas que eu citei em nada interfeririam nesse sentido. Por isso que, Uhum. apesar dos homens de sua época, o estoicismo ele sobrevive, e até sobreviveu bem, né? Tanto que tá então tão em voga hoje mini cursos, aulas, vídeos no YouTube sobre e tudo mais, né? Encaixou bem com a necessidade de hoje de nos desvencilharmos da superlotação de informação e nos importarmos com o que importa, né? Muito bom, é isso aí. Eu, assim, exatamente isso que você está falando e eu concordo. Assim, o estoicismo, como uma filosofia da praxis, né? Falando assim da parte prática do estoicismo, né? Da cosmovisão Aham. imanente, da cosmovisão material da vida, né? Física da vida, eu gosto muito, concordo com. Não vou dizer que com tudo, que eu não conheço tudo, mas assim, Sim, sim, praticamente sim. tudo que eu li assim, eu concordo. Quando vai para o transcendente, mas quando eu leio assim, os históricos, né? Eu leio da forma que você está falando, né? Tipo, Sim, sim. dá uma caída aqui, voltou? É, Voltou, é, voltou. não uma coisa intrínseca o Sêneca, mas o Sêneca, ó, intrínseca Eu sei, ao. sei, sei. Mas sim, ele já adaptando o estoicismo à religiosidade dele, né, no caso do autor, né? Mas com Sim, relação à sim, prática, sim. estoicismo e tal. Eu acho que é relevante para levar para a igreja a ideia do estoicismo, né? Não só para vocês pensarem a vida, que eu acho também porque assim, a gente entende no cristianismo que existe uma coisa chamada graça comum, né? Que é Deus derrama a sua graça, né? E a partir dessa graça, da graça de Deus, que a gente pode chegar à verdade. Porque a gente entende lá e vê lá, e Tomás de Aquino também acredita nisso, né? O Santo Agostinho também pensa dessa forma, né? Que Deus é a fonte de toda a verdade. Então, se pessoas de fora do cristianismo podem chegar à verdade, é porque Deus derramou a sua graça sobre eles também, entendeu? Que chama de graça comum. Então, mesmo pessoas que não são cristãs, pode chegar à verdade, mas essa verdade advém da graça divina, entendeu? Então, Deus é a fonte de toda a verdade, né? Então, se Deus é a fonte de toda a verdade, a gente pode encontrar verdade mesmo em filosofias que não são cristãs, né? Então, é por isso que é importante conhecer outras formas de ver a vida, porque sempre há verdades dentro da filosofia das diversas pessoas, né? Então, ainda que você não seja um estoico, é interessante você conhecer, porque há verdades dentro da filosofia histórica, ainda que você não ache que sua adepto cristão, enfim, ao cristianismo, independente da sua forma de ver a vida, é importante você enxergar outras filosofias, porque há verdades nela também, porque a gente acredita, né? Isso que eu falei, né? E também porque o estoicismo estava muito presente, né? Na época da Bíblia, ali onde a Bíblia foi escrita e tudo mais, na época ali que a gente tem, que Jesus viveu tal, tanto que cita ali os históricos e epicureus nas escrituras sagradas. Por isso que eu achei relevante aí trazer esse assunto aí para debate, para discussão, para o pessoal conhecer. É importante que a gente possa conhecer aí a filosofia da época, que a gente possa entender aí o contexto que a Bíblia foi escrita e assim conseguir interpretar melhor a Bíblia aí da forma mais adequada, né? Então, mais ou menos essa é a vibe que eu tentei trazer aí para a gente, né? Para nossa Tiago falou aqui, ó, lembrando que Marco Aurélio perseguiu os cristãos, mas ironicamente lia as escrituras. Comentário aí. Muito bom, Tiago, pela colaboração. Mas é mais ou menos essa ideia que a gente quis trazer aí. Eu quero agradecer muito a sua presença, Ricardo. Foi um prazer tê-lo conosco aí, um cara ali que sabe muito sobre estoicismo. Quero trazer você novamente no futuro para te conversar sobre educação clássica, que é um assunto que eu sei que você gosta muito também, né? Poxa, bastante, nem fala. Prazer é meu ter vindo prestigiado com o teu convite e também para agregar no debate, conversar sobre outras ideias, um pouco fora da caixa comum, né? E também, além de qualquer coisa, uma ideia que encaixa perfeitamente com o tempo que a gente vive hoje, né? De muito olhar para o eu e pouco para o próximo. E eu acho que essa busca pela virtude no meio não só no meio público, mas sobretudo no meio cristão, é importante para reavivarmos a ideia de uma coerência entre com a fé daquilo que praticamos, né? Não há nada pior do que alguém que não é exemplo naquilo que acredita, né? E sempre por aproximação, claro, né? Ninguém é perfeito, nunca seremos, mas a própria ideia de ter um norte, a busca, o esforço da busca eu acho que é ainda mais importante do que buscar a perfeição, né? Porque você demonstrar que está trabalhando para o engrandecimento pessoal, o desenvolvimento da busca pela virtude e pelo bem, eu acho que é algo que tem faltado hoje em dia e nada mais é,
nada melhor para alguém que quer divulgar as suas ideias do que praticá-las e ser fiel a elas. Então, eu acho que o estoicismo ensina muito isso, a filosofia prática e do modo de agir também, né?